Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, o livro Fonte Viva, texto número 116, Ir e Ensinar, para fechar aqui a nossa semana de reflexão de reflexões em torno dos ensinamentos dos evangelhos. Lembrando sempre que os textos que nós temos aqui são baseados em passagens retiradas do Novo Testamento. O ensino de hoje, o texto de hoje é selecionado, ele foi desenvolvido a partir de uma passagem do livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, e palavras de Jesus: portanto, ide e ensinai. Para nós tem um significado muito importante, principalmente porque nos traz uma responsabilidade significativa com o objetivo de repassarmos aquilo que nós aprendemos, difundindo os ensinamentos do Evangelho. Quando nós falamos em pedagogia, nós falamos então em planejamento, em método de ensino. E Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele teve uma preocupação muito grande em fazer com que esses ensinamentos morais, que eram de grande elevação, afinal de contas, tratava-se de uma matéria que era natural nos planos mais elevados. Era uma prática constante, era de fácil compreensão. Porém, transformar aquele ensinamento em uma mensagem que pudesse ser compreendida por nós aqui no mundo material, e nós lembramos que essa mensagem do Evangelho ela foi trazida há quase 2000 anos e até hoje ainda nós temos dificuldade em compreendê-la. A doutrina espírita tem essa proposta de fazer com que nós compreendamos a partir de uma releitura daquilo que foi trazido naquela época. Então nós lembramos que uma mensagem que veio para reformar um ambiente, um mundo, é uma mensagem que ela vai se perpetuando, geração após geração. Então, aquilo que Jesus trouxe para nós não foi algo específico para aquela geração, para aquele momento. Era algo que ficaria durante muito tempo como matéria de ensino. E eu não vou dizer que é eternamente, porque a partir do momento em que nós assimilamos a mensagem, já não tem mais necessidade de trabalharmos em torno daquele método de ensino. Então ele é para nós, aquilo que Jesus trouxe, uma forma de assimilarmos aquilo que foi apresentado, para modificar o indivíduo, para modificar um grupo familiar, para modificar uma sociedade e também para modificar o nosso planeta. Então a pergunta é: qual é o método exato, o método mais eficaz para fazer com que todos compreendessem o significado daqueles valores que estavam sendo apresentados? Não que as pessoas não conhecessem isso. Porque quando nós falamos, por exemplo, sobre caridade, falamos sobre a paciência, a tolerância, isso é algo que todos compreendiam. Porém, não se encontrava um modelo que pudesse ver na prática, principalmente pelo conhecimento, pela sabedoria, pela resistência moral, para poder pregar aquilo e suportar as consequências daquela prática, daquela ação. Não se via aquilo no dia a dia das pessoas. Eram práticas fragmentadas, eram práticas superficiais, de um indivíduo ou outro que mostrava um pouco desse valor. Isso porque a gente lembra que as pessoas, daquelas pessoas que estavam encarnadas, muitos que estavam ali, eram também mensageiros que vieram antes da vinda de Jesus e também vieram depois para darem continuidade àquele ensinamento.
Então houve um ambiente preparado, né? Quem seriam os mensageiros, os instrutores, os trabalhadores, qual seria a mensagem, qual seria o método para que ela fosse assimilada. E aí então a grande responsabilidade desse trabalho naquele momento foi exatamente de Jesus. Antes dele nós tivemos vários sábios, vários profetas que vinham falar do mundo espiritual, vinham falar de leis, de mandamentos, né? Isso nós vemos com facilidade no Antigo Testamento, isso naquela região. Mas nós podemos e devemos também lembrar que os ensinamentos do mundo espiritual, transmitindo a compreensão daquelas leis naturais, era algo que se fazia presente no mundo todo. Então nós tínhamos mensageiros no Oriente, mensageiros no Ocidente, mensageiros na África, nas Américas, pessoas revestidas dos mais variados títulos que tinham como missão transmitir esse ensinamento. Basta a gente lembrar dos filósofos gregos, basta a gente lembrar de Buda, Siddhartha Gautama, naquela região do Oriente, basta a gente lembrar os pajés, basta a gente lembrar os sacerdotes. Quando a gente fala dos druidas, naquela região da Europa, então tínhamos pessoas das mais variadas culturas transmitindo as mesmas mensagens, porém cada uma com um método adaptado àquela cultura, àquelas tradições. Então ir e ensinar, ou ide e ensinai, era exatamente a missão daqueles missionários. Então, claro que se destacam aqueles que tiveram seus nomes gravados na história por aquilo que realizavam, mas a gente lembra sempre que essas mensagens tinham aqueles que podemos dizer os professores, que eram os titulares, aqueles que eram os apóstolos, aqueles que eram os discípulos, aqueles que eram simplesmente seguidores. E cada um, então, lembrando que se nós tínhamos como propósito o aprendizado daquela mensagem, nós tínhamos como compromisso o repasse, a transmissão dessa mensagem. Para nós a doutrina é bastante clara, quando se fala, por exemplo, sobre os trabalhadores da última hora. Esses trabalhadores da última hora são trabalhadores como todos os demais, mas que vieram também com o real compromisso de dar continuidade num trabalho, numa missão, numa obra. E a doutrina não chama sempre atenção por isso, apresentando as nossas necessidades, mas também mostrando a tarefa que nós temos que realizar, que é exatamente dar continuidade nesses ensinamentos. Jesus, então, como também todos os demais instrutores, utilizavam métodos, então, como nós dissemos, que seriam compreendidos por cada uma daquelas culturas. Então vinham falar sobre fenômenos, escreviam livros, escreviam textos, trabalhavam praticando aquilo que acreditavam, transmitiam oralmente os seus ensinamentos. Então nós vemos nas mais variadas situações pessoas trabalhando para mostrar exatamente qual é o propósito da nossa existência e qual é o objetivo que todos nós temos nessa linha de progresso espiritual. Jesus então conversava com as pessoas, debatia com outras, contava histórias, trabalhava com curas, praticava caridade, realizava fenômenos. Então o grande mestre veio até o mundo para demonstrar na prática aquilo que vinha trazer também na teoria. E isso para nós é uma grande referência, porque para nós espíritas o estudo é um ponto fundamental. Nós temos que nos instruir através dos livros que são publicados, das mensagens, dos estudos, das palestras. Então estamos constantemente absorvendo conhecimento, absorvendo ensinamentos e também desenvolvendo em nós sabedoria, ainda que em graus variados e ainda também que numa condição bastante limitada, dada o nosso grau evolutivo,
mas a sabedoria começa a se desenvolver. Então nós ouvimos uma mensagem de um lado e sabemos que devemos vivenciar essa mensagem. Inicialmente vivenciar para o nosso próprio benefício. Porque quando nós conseguimos realizar aquilo que nós aprendemos na teoria, e quando fazemos isso com efetividade, com convicção, isso mostra a transformação que nós sofremos, a conquista que nós alcançamos nessa linha de progresso. Mas por outro lado nós temos também a consciência de que quanto mais nós auxiliarmos na elevação alheia, maior também será a nossa própria conquista. Ou seja, tornarmos-nos referências desse trabalho de elevação espiritual é para nós um resultado, na verdade é para nós uma demonstração das nossas próprias conquistas. Então, ir e ensinar é a nossa mensagem de hoje. E Emmanuel traz para nós o seguinte texto. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não esquecer que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre, não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno, e ensinando converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai, e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai, na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Então essa mensagem que nós temos, e aqui nós começamos a juntar todas as experiências que nós adquirimos na convivência do ambiente espírita, do ambiente doutrinário, para que nós estivéssemos municiados ou equipados adequadamente com todas as ferramentas para que divulgássemos essa mensagem. A doutrina para nós, isso mostra nas várias gradações de instrução, chegando, por exemplo, Kardec. Kardec é para nós um grande missionário, um grande trabalhador, que veio ensinar para nós, ou veio organizar esses ensinamentos para que tivéssemos uma compreensão maior sobre a nossa natureza, sobre a nossa origem, nosso destino, tudo aquilo que nós aprendemos. Mas mais do que um instrutor, era um espírito que estava também num processo de desenvolvimento. Então ele fazia aquele trabalho duplo. O trabalho dele próprio vivenciar aqueles ensinamentos e também depois auxiliar tanto quantos possíveis, quantos fosse impossível, para que pudessem também assimilar esse mesmo ensinamento. Tivemos outros tantos na nossa época contemporânea. Tivemos Chico Xavier, tivemos Divaldo Franco, Dona Ivone do Amaral Pereira, Raul Teixeira
e tantos outros missionários que para muitos de nós são ainda anônimos, mas nem por isso deixaram de realizar esse trabalho. Então vieram para se desenvolverem e vieram também para poder ensinar. Um grande detalhe que nós muitas vezes não compreendemos é o tempo que vai levar essa transformação que se espera a partir desses ensinamentos. Muitos, observando a presença de Jesus aqui no nosso mundo, imaginavam que a presença dele já seria o suficiente para reformar toda a humanidade. E aí então, por esse tempo que nós temos registrados na história, e todas as fases de desenvolvimento da humanidade, com a fundação de instituições, com erros, com acertos, com nomes que ficaram registrados e tudo mais, nós vemos então que é um processo de crescimento gradual. Então, quando nós olhamos a humanidade, nós conseguimos entender isso com mais facilidade, percebendo então que aquelas mensagens do passado, não apenas a que Jesus trouxe, mas também que outros mensageiros trouxeram na religião islâmica, religião judaica, religião hindu, a hinduísta, religião budista e tantas outras, essas mensagens então foram sendo trazidas e deixadas no ar, para que cada geração pudesse então assimilá-la e, por que não, também aperfeiçoá-la, com novas reflexões, novos pontos de vista e tudo mais. Então, quando nós olhamos a história, nós achamos as religiões maravilhosas, vimos os missionários que naquele tempo e também nos tempos atuais continuam presentes e continuam fortes naquele compromisso de transformação do mundo. Mas quando chegar na nossa vez, que a gente olha a nossa vida, a gente olha a nossa casa, a gente olha o mundo que a gente vive, e aí então vem aquela pergunta, mas o que eu posso fazer para transformar esse mundo? Porque nós fazemos uma comparação com os registros da história. Então aquelas mesmas pessoas que conviveram, por exemplo, com Buda, não se transformaram de uma hora para outra. Muitas vezes um espírito que conviveu com aquela mensagem reencarnou várias e várias vezes naquele mesmo ambiente, tendo administrado ou sendo administrado para ele, em doses homeopáticas, aqueles ensinamentos em cada etapa da sua evolução. Quando nós falamos sobre Maomé, que também foi um outro missionário que veio trazer uma mensagem para organizar uma sociedade e também propor um caminho de elevação, aquelas pessoas daquele momento também não aceitaram de imediato. Aqueles que estavam envolvidos com aquela cultura reencarnaram várias e várias e várias vezes, ouvindo aqueles mesmos ensinamentos para se tornarem pessoas melhores. E enquanto isso, outros foram se aproximando e, pelos erros que nós vemos que foram cometidos nas mais variadas religiões, vemos ainda que eram pessoas simples, pessoas que traziam um grau de ignorância, mas que começavam a entender um pouco daquele conteúdo. No cristianismo, então, que é uma cultura mais próxima de nós, vemos também a história do mundo ocidental passando por várias fases, e que também mesmo aqueles que conviveram com Jesus também não conseguiram assimilar na sua totalidade aquilo que foi transmitido. Então isso mostra para nós, entendendo a imortalidade do espírito, entendendo o tempo que se leva para acontecer uma pequena transformação, é algo muito grande, muito significativo. Então, quando nós nos vemos na condição de trabalhadores e fazemos um pouco do trabalho que nos cabe, daquilo que é possível, nós muitas vezes não vemos resultado. Então nós achamos que o nosso trabalho é improdutivo, que o nosso trabalho foi infrutífero. Porque nós pensamos exatamente isso, que esses grandes missionários do passado conseguiram revolucionar a sua época. E na verdade não. Aquela mensagem continua sendo divulgada, difundida. Passaram por outros mestres, passaram por outras escolas,
ouviram e reouviram aquela mesma mensagem. Então, na verdade, nós não somos os grandes revolucionários do mundo, mas nós fazemos parte de uma revolução, em que na nossa etapa, nesse nosso momento, nós fazemos um pequeno trabalho naquele estágio, não apenas da nossa própria evolução, mas daqueles que estão também buscando o aprendizado, buscando esse conhecimento. Isso significa para nós que o pouco que nós conseguimos fazer é muito dentro dessa cadeia evolutiva que todos os espíritos passam. Uma pequena caridade que nós fazemos hoje, uma pequena atitude mais equilibrada que nós demonstramos, uma palavra que nós transmitimos, uma ideia que nós abraçamos, uma causa, muitas vezes nós pensamos assim, mas eu tento ser uma pessoa de bem, mas eu não consigo fazer muita coisa. Aqueles aprendizes que vêm muitas vezes de séculos no passado, em cada período, passando por experiências próximas às pessoas que vivem essa mensagem, eles gradualmente então vão fortalecendo suas convicções. Para muitos é um aprendizado inicial, para outros é a continuidade de um aprendizado. Então nós podemos fazer uma comparação com a nossa vida escolar. E eu perguntaria para vocês, qual foi o professor mais importante que nós tivemos na nossa vida escolar? Não o que nós preferimos, não aquele que era o mais legal, mas qual professor foi o mais importante? Nós diríamos naturalmente que todos foram importantes, porque cada um cumpriu o seu papel, da melhor ou melhor forma, da melhor ou pior forma, mas todos cumpriram o seu papel. Então, se nós pudéssemos contar nos dedos quantos professores nós já tivemos na nossa vida escolar, desde aquele ensino chamado antigamente, né, de pré-primário, que hoje é chamado de pré-escola, até para aqueles que conseguiram alcançar o nível superior, quantos professores nós já tivemos na nossa história, na nossa vida? Com esforço, até poderíamos chegar a um número aproximado. Mas aí, então nós vemos que cada um cumpriu sua missão, demonstrando um conhecimento numa área, fazendo aquele trabalho inicial de alfabetização, trabalhando com artes, com história, com exatas, com biológicas, trabalhando com uma matéria mais específica, cada um fazendo o seu papel. E hoje nós somos o que somos de acordo com o conhecimento que nós temos. Em cada escola que nós passamos, em cada curso que nós fizemos, tivemos aqueles instrutores que transmitiram a sua mensagem. Hoje, para nós, são pessoas que ficaram na nossa memória. Alguns acabaram se apagando, né? Que nós não temos uma memória tão prodigiosa assim, para guardarmos todas as lembranças do nosso passado. Quando nós falamos dentro do campo moral, é a mesma coisa. Se nós pudéssemos pensar assim, quantas são as pessoas que apresentavam uma sabedoria diferenciada, uma postura, uma atitude mais elevada, que despertaram a nossa admiração. Desde a nossa infância. Alguém da nossa família, alguém do nosso ambiente social, profissional, espiritual, religioso. Quantas foram elas? Nós, inicialmente, lembramos, claro, daqueles que de alguma forma se destacaram, né, dentro dessas esferas. Então foi ali um religioso, foi ali um chefe do trabalho, foi uma pessoa da família, mas cada um teve um papel, algumas vezes ensinando pelo amor, outras vezes ensinando pela dor. Então nós vemos ali a pedagogia divina trabalhando sabiamente, nos colocando uns em contato com os outros, para aprendermos com o melhor e com o pior, desenvolvendo os nossos valores. Se por acaso nós nos desviamos, aprendemos pela dor, pelo sofrimento. Então vemos que todos, na verdade, somos aprendizes e mestres ao mesmo tempo. Para aqueles que trabalham com mais consciência, esse trabalho de instrução se torna mais efetivo. Inclusive o próprio crescimento também se torna mais
mais produtivo. Pegamos um criminoso que vive entre nós. Esse criminoso para nós é um instrutor, porque ele nos instrui com relação ao seu próprio estágio evolutivo, nos instrui pelos erros que pratica em virtude dessa inferioridade, nos instrui através da dor, mostrando para nós, como nós conversamos ontem mesmo sobre isso, que violência gera violência, que a dor para nós acaba sendo... faz a gente pensar na vida, exatamente. Então nós temos aqueles grandes mestres com grande sabedoria e temos também aqueles mestres que, ainda que inconsciente, nos ensinam muita coisa. Então nós vemos que todos nós somos aprendizes e mestres. O detalhe é quando nós nos aproximamos da mensagem do Evangelho e queremos de fato transmitir para outras pessoas, claro que do nosso próprio jeito, porque nós espíritas fazemos de um jeito. Na verdade, nós espíritas fazemos de infinitos jeitos, porque cada um de nós assimila essa mensagem de um jeito muito próprio. Temos os evangélicos, temos os católicos, fora do cristianismo temos outros mensageiros. Ouvimos uma mensagem de Mahatma Gandhi, ouvimos uma mensagem de Buda, ouvimos uma mensagem do Dalai Lama, ouvimos uma mensagem de Mãe Menininha do Cantuá. Todo mundo trazendo um toque, um pedaço dessa mensagem celestial. Então estamos aprendendo constantemente. E quando essa mensagem é dirigida a nós, para que nós façamos a nossa parte, nós temos sempre que nos conscientizar que sim, a vivência daquele ensinamento para nós vai diminuir, vai aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque as nossas escolhas se tornam mais sábias. Mas também temos que lembrar que estarmos junto com outras pessoas nos atribui também uma responsabilidade de fazer com que elas também percebam essa mesma mensagem. Porque nós compreendemos o seu significado. Porque ela veio não apenas para nós individualmente, mas ela veio para transformar o mundo. E para isso, há a necessidade então dela ser divulgada para o mundo todo. Obrigado, Sandizinho. A Fernanda colocou ali em cima, ali ontem, uma pergunta que me deixou uma reflexão. Jesus teve uma evolução reta com poucos erros? Sempre pensei em Jesus como um espírito elevado que desde criança, desenvolvendo seu livre-arbítrio, optou pelo bem e pelo amor, sendo assim um espírito puro. O que você me diria a respeito? Na verdade, Fernanda, o que nós conhecemos de Jesus é aquele Jesus que alcançou aquele estágio evolutivo. Mas basta a gente lembrar que aqueles espíritos que passaram por um desenvolvimento inicial, naquela fase mais primitiva, aprenderam com erros e acertos. Causaram dor, sofreram dor, aliviaram dor, foram aliviados em suas dores. Então, quando nós falamos de um espírito dessa envergadura, basta a gente lembrar, vamos pegar aqui uma referência para nós, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. O que nós conhecemos do Dr. Bezerra de Menezes é aquele espírito com aquela barba bonita, aquele bigodão, aquele trabalho belíssimo que fez na medicina e também na mensagem do Evangelho, que transmitia e que transmite e que ainda vai transmitir. Mas e se nós pensarmos do Dr. Bezerra de Menezes como um espírito que passou nas primeiras fases de provas e expiações? Quando nós pegamos Madre Teresa de Calcutá, que naquela fase inicial do seu primitivismo, como todos nós já vivenciamos, também sofreu e também fez sofrer. Então a imagem de Jesus para nós, ela foi durante tanto tempo transmitida, como ele sendo já um mestre divino, né, como foi aqui chamado por Emmanuel, que nós nos esquecemos que ele é um espírito que também teve uma trajetória evolutiva, que claro, se perde no tempo, e nós não temos condições de adentrar nessa trajetória, mas os ensinamentos que nós tivemos, pois é, mas ele também já foi criança, ele também já foi um espírito mais simples. Nós pegamos Joana de Ângeles, que Divaldo fez uma palestra contando sobre a trajetória dela, e o mais antigo que ele chegou, né, a encarnação mais antiga que ele chegou, foi Joana de Cusa,
uma daquelas cristãs primitivas, e quando nós falamos cristãs primitivas, não era cristã inferior, mas os primeiros cristãos, que acabou sendo sacrificada naquelas arenas romanas por ser seguidora de Jesus. Mas e antes daquele tempo? Quem foi Joana de Ângeles? Naqueles tempos que nós podemos voltar a 6.000, 7.000 anos no tempo, que viveu naquele tempo de barbárie, aquele tempo meio caótico, vamos dizer assim, da humanidade, ou até mesmo em outros mundos. Quando nós pegamos Chico Xavier, que tem aquela cara de aquele velhinho bonitinho, fofo, mas e antes disso? Quem foi ele, o que ele vivenciou? Emmanuel nós conhecemos da encarnação mais antiga dele, Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos. Mas e antes disso, quem foi ele? Pessoa simples, pessoa comum? Um agricultor, um fazendeiro, um ladrão, uma prostituta, uma mãe, uma curandeira? Quem será que deve ter sido? Então o Jesus que nós aprendemos hoje é aquele Jesus na condição atual dele. Mas a doutrina nos permite compreender esse processo evolutivo e projetarmos para o passado a história de cada indivíduo. E saber que, como ele próprio diz, que eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Essa mensagem para nós é muito clara. Porque se ele venceu o mundo, significa que ele esteve aqui também nesse mundo. Não como mensageiro que ele esteve agora, nessa condição atual, ou nessa última condição, mas um espírito que também estava aqui, aprendendo, errando, acertando, trabalhando, para se desenvolver até chegar na condição de ascender num grau evolutivo de novos aprendizados e novas lições. Kardec sugere para nós Jesus como sendo um espírito puro por excelência. Traz isso para nós numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e também do próprio livro dos Médiuns. E aí, sendo um espírito puro, ele não nasceu puro, ele se tornou puro. Mas aquela educação tradicional religiosa que nós aprendemos era que Jesus era Deus. Jesus fazia parte de uma trindade. Mas, assim como os anjos também, que foram criados separadamente dentro dessa visão católico-evangélica da atualidade, seus dogmas, suas tradições, mas nós aprendemos que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Isso mostra para nós que todos passamos por diversas fases evolutivas. E imaginar Jesus numa condição inferior, para nós é algo inimaginável e até mesmo, muitas vezes, soa quase como uma blasfêmia. Como é que nós temos coragem de imaginar Jesus numa situação inferior? Há um tempo atrás, coisa de alguns dias, eu li alguma coisa, ouvi alguma coisa, e aí então me despertou um raciocínio a respeito exatamente de Jesus. Que a gente pensava assim, Jesus no Evangelho, ele é citado como aquele homem ou aquele espírito, né, que realizou aquele grande trabalho, arrastou multidões, deixou a sua mensagem, mas era um espírito que vivia nas mesmas condições biológicas e materiais que as demais pessoas. Imaginar Jesus, por exemplo, durante uma viagem, dormindo no chão porque ele precisava dormir, se alimentando, conversando naturalmente com pessoas, porque dá a impressão de que Jesus andava com as pessoas só pregando, não contava uma piada, não conversava sobre coisas do dia a dia, do cotidiano, não fazia um comentário sobre uma coisa que viu. Nós não conseguimos imaginar isso porque parece um insulto. Imaginar Jesus num caminho, e no meio desse caminho ele dá aquela paradinha ali para poder ir no cantinho ali para satisfazer uma necessidade rápida e depois continuar a viagem. Para nós dá a impressão de que Jesus não tinha intestino, não tinha bexiga, não tinha que se alimentar, não tinha que limpar os dentes depois de uma refeição. Ele só era aquele espírito que falava, e depois pregava e depois realizava fenômenos.
Mas não, ele era um homem que estava encarnado. E como homem, o seu corpo funcionava como o corpo de qualquer outra pessoa. E como espírito, evoluiu como um espírito como qualquer outro espírito. Sabe-se lá quais foram os caminhos que ele percorreu? E dá a impressão de que ele só acertou, que ele nunca errou. Que desde aquela fase de troglodita do passado, naquele espírito primitivo, bebia vinho, sentava em volta de uma fogueira e ria com os seus amigos, chamava atenção, dava uma puxada de orelha no outro. Então naquela fase inicial, que nós vamos inclusive estudar sobre isso no livro A Gênese, fala sobre a Gênese espiritual, que é o capítulo que nós estamos estudando, vai falar sobre os espíritos nas primeiras fases evolutivas. Homens das cavernas, aqueles nômades do passado. E aí então eles vão evoluindo encarnação após encarnação, e depois de milhares de encarnações, esses espíritos chegaram numa condição consciente, mais sábia, mais inteligente. Então a gente pensa que Jesus nasceu como? O Espírito Jesus surgiu como? Simplesmente veio um foco de luz do céu e materializou um espírito na condição pura? Para nós não é uma blasfêmia pensar nisso. A nossa razão nos leva a esse entendimento. A Shanri colocou, beijo Shanri. E mesmo antes de Jesus, muito antes, outros Cristos estiveram entre nós. Não tenhamos dúvida disso. Só que cada um trazendo a sua mensagem de acordo com a sua cultura. Basta a gente lembrar, por exemplo, de Buda. Buda viveu 200 anos antes de Jesus. Tivemos ali filósofos gregos 500 anos antes de Jesus. Tivemos profetas milhares de anos antes de Jesus. Para a nossa cultura ocidental, Jesus foi aquele que mais se destacou. E os próprios espíritos também disseram, Lao Tse, Zoroastro, quantos e quantos outros, sacerdotes druidas, como eu comentei com vocês. Maomé foi 600 anos depois de Jesus, século VII, trazendo-lhe sua mensagem. Então, nessa condição crística, que esse entendimento Cristo fala exatamente sobre essa elevação espiritual, nós podemos considerar como um espírito puro. Os espíritos nos instruem que Jesus foi a maior referência. Porque tem uma interpretação muito interessante do próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o espírito mais elevado que esteve entre nós. E os espíritos respondem, vede Jesus. Esse vede Jesus não era assim, foi Jesus. Observemos o comportamento de Jesus. Observemos a postura, a sabedoria e o conhecimento de Jesus. Para nós ele foi a maior referência. Foi o nosso grande mestre. Mas quantos espíritos o sucederam, trazendo também mensagens de grande elevação? Hoje, para nós entendemos que Jesus foi o grande governador do nosso planeta. Então ele se torna para nós a nossa maior referência. E essa governança vem, segundo aquilo que os espíritos trazem para nós, desde a origem do nosso planeta. Podemos imaginar então que se nós temos uma civilização ou um planeta com 4,5 bilhões de anos, simplesmente temos um espírito que tem no mínimo 4,5 bilhões de anos evolutivos para chegar na condição de pureza. Fernando colocou, ele passou pela evolução e creio que soube fazer escolhas e seguir caminhos bem precisos em suas experiências de amor. Assim o vejo na sua materialidade, um espírito realmente equilibrado com as leis divinas. Mas ele errou também, Fer. Essa é a diferença. Na sua fase inicial, viveu de acordo com seus instintos. Um espírito que começa na sua trajetória evolutiva, ele tem tendências, ele tem instintos, ele tem viciações, ele tem preferências. Conforme ele vai vivendo tudo isso, ele vai se tornando mais seletivo, como nós também nos tornamos mais seletivos. Aí muita gente pergunta assim, mas será que Jesus levou mais tempo ou menos tempo que nós na sua evolução? Claro que um espírito sábio daria um tapinha nas nossas costas e diria, não faz diferença, meu filho. Mas como nós somos curiosos, a gente vai continuar perguntando, será que ele demorou mais ou menos tempo?
Basta a gente lembrar que o espírito, para chegar na condição de pureza, ele também passou pelas fases primitivas. E a fase primitiva é aquilo que nós conhecemos. Será que Jesus, numa fase antiga da sua evolução, num planeta de provas e expiações, não participou de passeata, não baixou música do computador? Será que não fez nada disso? Claro que sim. Faz parte de um estágio natural de evolução. E aí então o espírito, quando atinge um grau de sabedoria, porque é exatamente essa fase de transição que nós estamos vivendo agora. O mundo de regeneração, ele é um ambiente que proporciona para nós a condição de espíritos regenerados. Primeiro, provas e expiações. Aprende errando e aprende acertando. O espírito regenerado já conhece o que é o erro, o que é o acerto. Então, a partir daí, ele começa a tomar suas decisões mais equilibradas. Então, essa próxima fase da nossa evolução, que nós podemos chamar daqui 2 ou 3 encarnações nossas, nós teremos condições de saber exatamente o que é melhor para nós. Mas enquanto não chegamos até lá, somos aqui egoístas, orgulhosos, vaidosos, viciosos, fracos, agressivos. E Jesus, como tantos outros espíritos, passaram pelo mesmo processo. É a lei da natureza. Nós sabemos que a natureza não dá saltos. E se ela não dá saltos, nós temos que aprender por essa pedagogia divina. Aprender com o erro e com o acerto. E Jesus não viveu diferente disso. Só que a pergunta volta então, quanto tempo ele levou para poder se desenvolver? Não fazemos ideia. Se quando o mundo se formou ele já estava numa condição de governança, imaginemos qual é o histórico que ele tem no seu passado. O Gilson colocou, creio que os grandes nomes da espiritualidade tenham vindo do Oriente e que não haja uma Lao Tse, um Buda, um Jesus. Eu acho, o Gilson, que a sabedoria do mundo espiritual, ela se espalhou pelo mundo em várias culturas, né? Então nós temos sacerdotes druidas, como eu falei para vocês, sacerdotes entre os indígenas, sacerdotes entre os africanos. Então esses nomes foram aqueles que deixaram grandes mensagens filosóficas. Mas tivemos muitos missionários que andavam pelos campos também, deixando a sua mensagem falada, transmitindo sua mensagem através do trabalho prático, numa cultura que não tinha ainda condições de escrever, de ler, de guardar escritos. Isso tudo faz parte de uma cultura mais desenvolvida. Mas e aquelas que não são desenvolvidas? Ficam desprovidas desse amparo da espiritualidade? Claro que não. Então nós ouvimos do Oriente muitos sábios. Mas tivemos também em outras partes do mundo outros sábios transmitindo mensagens de outras formas. Basta a gente lembrar que esses nomes que nós vemos hoje são nomes que são referências para nós. Mas não significa que eles tenham sido os únicos. Fernando colocou, se ele foi governante do nosso planeta e ainda colaborou na criação da Terra, com certeza teve uma evolução talvez em outro planeta. Talvez não, com certeza, né? Reencarnando e aprendendo em outras dimensões, né? Hoje estou aqui com meus pensamentos, né? Mas ele deu saltos maiores. Saltos maiores a partir de um determinado momento, né? Antes disso, acertou e errou como todos nós. Então essa é a mensagem, pessoal, de hoje. Se a mensagem diz para nós ir e ensinar, significa então que temos que fazer a nossa parte preocupados com aquela semente que nós plantamos. Não nos comparemos com esses espíritos que já alcançaram esse estágio mais evoluído, porque mesmo eles não conseguiram reformar o mundo de uma hora para outra. A mensagem ficou. E ela então vem sendo trabalhada durante muitas e muitas gerações, durante muitas e muitas encarnações, para os espíritos que estão crescendo através delas. Então tenhamos paciência de que o mínimo que nós fazemos tem grande valor dentro de toda a cadeia evolutiva, todo o mecanismo evolutivo que vem trabalhando na Terra. Se nós fazemos isso com mais consciência, abraçando essa mensagem, essa filosofia que chega para nós hoje,
e vivendo com convicção, com a certeza de que nós estamos apresentando, trazendo alguma contribuição para o crescimento, ainda que seja do nosso mundo particular, o nosso trabalho está muito bem feito. Então não nos impressionemos com aqueles que não nos olham, não compreendem, nos criticam. Essa crítica, essa incompreensão, esse estágio evolutivo é natural para todos. E muitas vezes eles vão reencarnar durante muito tempo em pessoas que têm comportamentos simples, mas baseados nesses ensinamentos, para que possam começar a despertar para essa necessidade de mudança. Não somos nós que vamos chegar e sim, vocês têm que pensar no Evangelho. E todo mundo vai acreditar naquilo que nós estamos falando. O nosso planeta está ainda numa fase tão primitiva, em termos de aprendizado espiritual, que ainda nós estamos tentando meio que enxugar gelo, vamos dizer assim, dentro dos nossos provérbios populares. Parece que não funciona para nada. Mas nós, fazendo parte de uma cadeia com outras 1000 pessoas que se comportam da mesma forma na vida de uma pessoa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Usando mais um provérbio. Então fazemos a nossa parte, jogamos uma sementinha, molhamos um dia, no outro dia fica mais seco, cada dia fazendo um trabalho de formiguinha. Então tenhamos a consciência que nós ganhamos com essa transformação e auxiliamos também na transformação daqueles que percebem a mensagem do Evangelho naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vivemos. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Tenhamos essa compreensão, aqui no final da nossa mensagem. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, então a gente se pergunta assim, eu me propus a isso? A cooperar com o Evangelho? Sim, nós nos propusemos. Nós trabalhamos em prol da doutrina espírita, trabalhamos em prol do Evangelho, seja particularmente na nossa vida, seja fazendo parte de uma instituição. Nós assumimos, eu quero fazer isso, eu quero ajudar. Se nós queremos ajudar e nós nos propusemos a isso, ele coloca, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai, na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Então, se nós não conseguimos ensinar com grandes exemplos, o pouco que nós fazemos, para quem não tem nada, já é muito. Então sejamos perseverantes. Eu fiz isso hoje, vou fazer amanhã, vou continuar fazendo, através muitas vezes do silêncio da paciência, do exercício da caridade, de uma palavra fraterna, de uma palavra amiga, de disciplina, de responsabilidade, de seriedade. Vou fazendo, vou vivendo a minha vida. Quem conseguir perceber, sorte dele. Porque eu estou fazendo a minha parte que me cabe. Que, aliás, me beneficia inicialmente a mim mesmo. A gente sempre lembra que a caridade beneficia aquele que pratica inicialmente. Depois ele beneficia aquele que recebe a caridade. Então vivamos a nossa vida dentro desse trabalho, mas focados. Que nós estamos sempre contribuindo para a melhoria do nosso mundo. Então é isso. Vou passar para a nossa amiga Andréia, que vai fazer o encerramento para nós. E daqui a pouquinho a gente volta, né? Só para aqui para fechar. A Fernanda colocou, é interessante que os resultados para nós e a receptividade do outro, quanto ao que fazemos, temos somente se realmente temos interiorizados esse amor. Tocamos a nossa vida e outros somente se dentro de nós esse amor é sincero, né? Se a ação feita foi consciente e autêntica na sua essência amorosa. E ainda assim, Fernanda, depende da intenção que a pessoa tem, se ela está disposta a sacrificar o seu egoísmo, o seu orgulho, para aprender alguma coisa. Se ela não aprendeu hoje, ela vai aprender depois. Mas a mensagem foi dita em algum momento da vida dela, ou em vários momentos da vida dela, e ela vai então se desenvolvendo cada vez mais. Temos que ter paciência. Porque da mesma forma que nós temos que ter paciência, muitos também estão tendo paciência com a gente.